Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por nascido fora de tempo, porque sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos instrui mais uma vez, nos concentra para que as tuas verdades sejam espalhadas nesse lugar, que as pessoas possam ouvir e aplicar a tua palavra, Senhor, a Bíblia Sagrada, que é a voz do Senhor nesse local. Esteja conosco, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, em todos nós temos algo que chamamos um pouco de senso de redenção. E o que é isso? É querer que a justiça seja feita no final. É torcer para que o bem ganhe de alguma forma, ou que aquela pessoa que está sendo injustiçada, ela consiga dar a volta por cima. Esse senso de redenção, ele clama quando você vê uma história verídica ou também uma história fictícia. Eu tenho certeza que vocês já assistiram alguma partida de futebol e que você não está automaticamente ali torcendo por um time. O seu time não está jogando e aí você está ali assistindo a partida por dois times ali aleatórios que você não tem um grande apego. Às vezes esses jogos são mais divertidos porque não tem aquela tensão de você querer que o seu time ganhe. Mas de repente, no meio da partida, acontece uma injustiça com um dos times. Um gol que não foi validado, ou o juiz que não era para dar um cartão e ele vai lá e dá, ou um jogador que não era para ser expulso e ele é. E aí o seu senso de justiça, ele clama. Você começa automaticamente a torcer para o time que foi injustiçado. Ou quando um time é nitidamente mais fraco do que o outro, você, quando aquele time fraco faz um gol, parece que aquele jogo fica mais interessante. Poxa, ninguém estava dando nada por esse time e de repente ele foi lá e fez um gol no favorito. Você começa a torcer para o mais fraco. Você começa a torcer para aquele que foi injustiçado. Isso é um pouco do exemplo do senso de redenção. É quando algo vai muito mal, mas acaba dando a volta por cima. Quando algo visivelmente não dá certo, mas aí a nossa expectativa é subvertida e milagrosamente aquilo acontece. Salomão, lá em Eclesiastes, ele vai dizer que todos nós temos um senso de eternidade no coração. E a gente tenta preencher ele com alguma coisa sempre. A gente tenta suprir esse senso com algum anseio por eternidade,
mas nós cristãos sabemos que a única coisa que vai suprir isso é de fato o Evangelho de Cristo. Somente o Evangelho de Cristo ele vai sanar esse anseio. Porque no final, na glória, é que realmente tudo vai dar certo. E nada de ruim mais vai acontecer. A verdade é que a nossa vida aqui são cheias de altos e baixos. No final, o futuro, ele é a vitória de estarmos com Cristo. Mas aqui na terra, ainda vamos passar por sofrimento. E veja, o que é que garante isso? O que é que garante que no final tudo vai dar certo? Que garante que no final as coisas vão acabar tudo bem, nós vamos estar na glória com Cristo. Quem garante isso? O que garante isso? Paulo vai nos dizer nessa noite que é a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o fato que garante que vamos estar com Ele e também iremos ressuscitar. Paulo vai adentrar como ninguém na doutrina da ressurreição de Cristo. É isso que trata o capítulo 15 de Coríntios. Irmãos, não pensem vocês que Paulo, por acaso, ele resolveu aqui, do nada, falar sobre a teologia da ressurreição. De fato, esse era um grande problema na igreja de Coríntios e esse é um dos tópicos que Paulo está querendo tratar com os irmãos aqui. A crença na morte de Cristo, mas a não crença na ressurreição. Alguns dentro da igreja estava acontecendo isso. Imagina você acreditar que Cristo morreu, mas que ele não ressuscitou. E é por isso que temos um capítulo tão longo aqui. Talvez um dos maiores capítulos de Coríntios. Por quê? Porque é um absurdo você acreditar que Cristo morreu, mas não ressuscitou. Paulo, ele vai detalhar isso. E ele vai detalhar isso com fundamentos sólidos. A doutrina da morte e ressurreição de Cristo, anunciado desde o Antigo Testamento. Se essa verdade não foi estabelecida dentro da igreja, não existe esperança. Se Cristo não ressuscitou, para que viver uma vida santa? Para que viver uma vida longe do pecado? É isso que ele vai levantar aqui. Para que se policiar tanto se de fato nós não vamos nos encontrar com Deus? Para que a santificação se não existe glorificação? Para que eu passar por esse processo não tem sentido. Tudo isso porque uma verdade aqui que é inegociável foi desviada da igreja. Paulo ele precisa ajustar isso. Será que nós iremos ressuscitar de fato? Existe esperança para nós? Qual é a base dessa esperança? Qual é o fundamento? Como é que eu sei disso? E ele indaga. Como haverá ressurreição dos mortos? Como é que nós iremos ressuscitar se Cristo não ressuscitou? Se, como ele diz aqui, ele foi as primícias dos que dormem, como o evangelho pode ser completo se a gente não crê nessa doutrina? Como existe evangelho sem isso? Os liberais, a teologia liberal, o liberal nato, ele não crê numa ressurreição literal. Ele vai crer que Cristo ressurreição como fato histórico. E esse é o primeiro ponto de Paulo. Paulo começa com isso. Ele vai dizer, acima de tudo, ressurreição é um fato histórico. E o liberal, ele ignora isso. Ele tem que ignorar isso para acreditar que a ressurreição não é um fato histórico. Ele diz assim, e é muito bonito aparentemente, Cristo ressuscitou no nosso coração. Cristo ressuscitou dentro de nós. Não importa se ele ressuscitou de fato, eu acho que não, mas Cristo, o que importa é ele ressuscitar nos nossos corações. Não importa ele ter voltado literalmente. Para eles a ressurreição é um sentimento, não é um fato. Heresias contra a obra de Cristo, seja na sua morte, seja na ressurreição, ou os dois, elas não são novidades. Não pense que isso é algo de agora.
Por exemplo, Mateus 16, Pedro afirma que Jesus é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, e Jesus responde em Mateus 16, e tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarás a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. John Owen, ele é um dos que falam sobre, e tem estudos sobre grandes heresias que adentraram na igreja, tentando derrubar essa rocha que é Cristo. E John Owen fala da importância ele diz, olha, todas essas heresias, elas vão ruir através de sínodos, de assembleias, de credos. São esses credos que muitas vezes a gente lê aqui, a gente estuda em nossas casas, em nossa escola dominical. Eles são feitos e são escritos para derrubar essas heresias que sorrateiramente tentam adentrar na igreja. Heresias como Jesus não é homem, ou Jesus não é Deus, Jesus não ressuscitou. Satanás, ele é um agente dos erros doutrinários. Erro doutrinário é a forma que Satanás arranjou de tirar você da igreja sem tirar você da igreja. Você está na igreja acreditando errado, então fique na igreja. Então vá no domingo, todo dia, acreditando no errado. Fique na igreja, mas numa igreja cheia de heresias, numa igreja de divergência doutrinária. Uma igreja que não está nem aí para a doutrina, fique aí, não saia daí. Não precisa ir para o mundo, né? Como alguns fazem. O pessoal só acha que vai para o inferno quem vai beber, quem vai farrear, quem vai usar drogas, quem vai matar. O povo acha que é só isso. Apenas fique numa igreja cheia de erros. Apenas fique numa igreja cheia de erros doutrinários e logo, logo você vai perder a esperança. E logo, logo você vai estar na mesma situação das pessoas que estão bebendo, farreando. Se eles negassem a ressurreição de Cristo, o cristianismo deles seria completamente destruído. A fé, irmãos, ela é apagada quando a gente nega essa verdade. A esperança não existiria mais, o amor morreria. Tudo isso que Paulo está levantando na carta seria em vão. Por isso que esse é um dos maiores capítulos da carta. Ele está falando sobre amor, sobre esperança, sobre você lidar com o próximo, sobre você tirar a imoralidade dentro da igreja, sobre você trabalhar da forma correta, o cuidado com o culto, com a ceia do Senhor. De nada vai adiantar se você não acreditar na ressurreição. Ela é a base de tudo. A palavra, irmãos, ela é um fato histórico. É isso que Paulo vai defender aqui. Olha os versículos 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Veja, segundo as Escrituras. Essa é a relação, que não apenas o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, eles pregam a mesma verdade. Olha os versículos 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem as palavras, assim tal como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Ele está dizendo, vocês têm que reter o que eu preguei para vocês. Eu preguei para vocês um evangelho. Eu sempre preguei o mesmo evangelho. Eu sempre ensinei a verdade. Ele apela aqui. A verdade é independente, irmãos. A verdade não depende das circunstâncias para ela se provar como verdade. A verdade é invariável, não importa a época. Paulo diz, essa foi a verdade que vocês sempre ouviram. A verdade que eu sempre preguei. A doutrina dos apóstolos não pode se contradizer.
Ele está dizendo assim, olha, eu não cheguei aí e disse que Cristo morreu e ressuscitou, e aí Pedro chegou aí e disse que Cristo só morreu e não ressuscitou, e aí Apolo vai dizer que ele morreu, mas ressuscitou em nossos corações. Todo mundo que chega aí, os apóstolos, as pessoas que eu capacito, que eu ensino e vão aí pregar para vocês, pregam o mesmo evangelho. Então o evangelho é o mesmo, a não ser se vocês acreditaram tudo isso em vão. Vocês estarem aí sentados concordando comigo, é tudo uma mentira. Esse é o confronto que Paulo faz. E ele ainda diz no versículo 1, eu anunciei a vocês e vocês receberam. Olha que isso aqui é a mesma linguagem, não é? Que é a linguagem quando ele fala ali da Santa Ceia. Olha, aquilo que eu tenho recebido, eu tenho entregue a vocês. Por exemplo, vão aí para o capítulo 11, 23, que é até um texto que nós vamos ler hoje na ceia. 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E aí ele passa a descrever a ceia. Nós vimos isso lá em 1 Coríntios 11, que o fato de Paulo ele explicar a Santa Ceia não é porque ele ouviu de nenhum apóstolo, não. Ele recebe a revelação direta do Senhor. Nós vimos isso. Ou seja, a revelação da ceia, independente de todos os apóstolos saberem como é, e os discípulos estiveram com Cristo na noite em que ele foi traído, Paulo não recebe essa informação de nenhum discípulo. Ele recebe essa informação de Cristo. Eu recebi do Senhor e eu estou passando para vocês. E o versículo 3 do nosso capítulo é o mesmo refrão. Versículo 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. E aí ele começa a descrever a doutrina da ressurreição. Eu anunciei, vocês receberam. Ele diz no versículo 1 e no versículo 3, eu entreguei e vocês, o que eu recebi. Não é uma conclusão que ele teve no meio da história. Não é uma coisa que ele juntou ali a história de fulano e a história de ciclano e agora ele está contando aquilo que ele acha que é verdade. Ele recebeu a revelação direta de Deus. Versículo 2, por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. O que salva é aquilo que eu entreguei a vocês. Se vocês mudarem isso, se vocês trouxerem danos a essa verdade, não vai salvar. Aquilo que vocês acrescentaram e aquilo deixou de ser verdade, isso não vai salvar. Não basta você dizer que crê em Cristo. Se você não crê que Cristo morreu pelos seus pecados. Se ele não for 100% Deus e 100% homem, é uma verdade que não consegue lhe salvar. Não adianta você crer somente no homem e não crer no Filho de Deus. E não crer em Cristo como o próprio Deus. Romanos 4 vai dizer que ele foi morto pelas nossas ofensas e ressurgiu para a nossa justificação. A ressurreição serve para evidenciar que ele é o único cordeiro perfeito, apto a ter pago, em ter pago os nossos pecados. Essa é a evidência cabal da ressurreição. Ele venceu a morte. Qual é a evidência?
vai falar sobre o fato dele estar no ventre da terra, dele morrer e ressuscitar o terceiro dia como um sinal de Jonas. Tudo segundo as Escrituras. O que a gente crê não pode ser separado das Escrituras Sagradas. Desde o Antigo Testamento até hoje, a mesma fé. Lucas, capítulo 24, versículo 45, vai dizer assim: a seguir Jesus lhe disse, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E ainda mais, ele continua. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Versículo 46 de Lucas 24. E disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha que se oferecer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. Como a minha fé é confirmada se eu estou andando com as Escrituras Sagradas, de acordo com ela. Veja os versículos 5 a 7. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma vez só, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Vejam que verdade irrefutável. Eu tenho aqui testemunhas oculares, pessoas que estavam vivas até aquele momento. Alguns já tinham morrido, mas estavam vivas. Pedro, por exemplo, estava vivo. Mais de 500 pessoas. Perguntem para elas, Paulo está dizendo. Vocês não acreditam em mim? Perguntem para elas. Elas viram Cristo ressuscitado. Versículo 8. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. A última pessoa que viu Jesus. Aqui nessa narrativa de Paulo, Paulo diz, eu matava cristãos e Cristo apareceu para mim quando eu estava indo matar cristão. Ele apareceu para mim e ele me salvou. Eu nasci fora de tempo. Paulo vai usar essa expressão. Não foi o tempo ordinário da gravidez. Eu nasci ali, eu fui um nascimento não planejado. Eu vivi experiências com Cristo. Eu não convivi com Cristo assim como os outros apóstolos conviveram. Por isso que ele fala desse nascido fora de tempo. Até Matias, que foi escolhido depois, ele tinha convivido com Cristo no ministério dele, não tão próximo como os outros discípulos, mas tinha convivido. Paulo não. Ele foi chamado quando ele não tinha nenhum interesse no Senhor, em estar com o Senhor. Ele não seguia nem conhecia o Senhor. Versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Se Cristo não ressuscitou, que poder ele teria e que forças eu teria para sair de um perseguidor para um servo de Jesus? Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo diz ser o menor dos apóstolos. Porém, ele diz assim, Deus me fez trabalhar mais do que todos eles. E quando ele vai dizer assim, olha, por causa dele, Paulo diz, eu sou o que sou. Essa é a mesma expressão, irmãos, lá de Êxodo. Quando Deus se encontra com Moisés, Moisés pergunta, quem és tu? E ele vai dizer, eu sou o que sou. É a mesma fala, mas Deus é o que é porque ele é imutável. E Paulo é o que é por causa da graça desse Deus imutável.
Ele era perseguidor do Evangelho. Ele era inimigo de Cristo. Agora ele é o que é, pela maravilhosa graça de Cristo. Versículo 11, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Olha, sejam eles, seja eu. Muitas vezes a gente nem se encontrou e a gente prega o mesmo Evangelho. Nesta fé nós vivemos e nela nós morreremos. Porque entre nós, porque entre os apóstolos, se prega a mesma verdade. Essa é a nossa esperança. Uns chegam para nós e dizem assim: olha, qual é a implicação da ressurreição de Cristo na minha vida? O que tem a ver Cristo, Ele ter ressuscitado, e o que é que isso acarreta em me salvar? Eu posso não crer na ressurreição e ainda assim ser uma pessoa íntegra. Eu acredito que Jesus veio, tá bom, mas aí acreditar que Ele ressuscitou, aí já é demais. Vocês ficam criando isso. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. Eu posso não crer na ressurreição e ser uma pessoa correta, íntegra, um cristão que acredita que Ele morreu por mim, tá bom, não precisa ressuscitar. Mas existem, irmãos, bases doutrinárias que elas são inegociáveis. E é por negociar essas bases que o liberalismo está aí, entrando nas igrejas. É por negar as bases da fé e negociar com o mundo que as pessoas sucumbem a adaptações para a gente agradar o mundo ao invés de agradar a Deus. E qual é o resultado disso? Agradar a Deus segundo o meu parâmetro. Lembra que eu falei? Agradar a Deus segundo o meu gosto. Se eu gosto da doutrina da ressurreição, é só não falar sobre ela. É só omitir isso para a igreja. Agradar a Deus segundo os nossos parâmetros, só que os nossos parâmetros não agradam a Deus. O nosso método, a nossa forma de se achegar, aquela ideia que eu tive de me achegar a Deus, não tem como. Não dá para a gente se achegar a Deus na ideia que a gente teve. Precisamos buscar a palavra. Vejam isso na prática. Por favor, abram em Colossenses comigo. Colossenses capítulo 2. Isso foi algo notório em Colossenses, na igreja de Colossos. Veja aí no capítulo 2, versículo 18. A adoração segundo os parâmetros. Na carta aos Colossenses. Os parâmetros humanos. Colossenses 2,18 vai dizer assim: não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce um crescimento que vem de Deus. Aí ele continua: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma isso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Qual é o problema aqui? É justamente que eu falei: vocês estão apegados a regras humanas, a regras que vocês mesmos inventaram, a rudimentos. Não toque nisso, não coma isso. Tudo isso tem uma capa de sabedoria,
mas não leva para perto de Deus. Formas que o ser humano inventa de cultuar, coisas que ele quer exaltar no culto, que não exaltam a Deus. Isso é uma falsa humildade, isso é uma falsa sabedoria. Não tem valor algum contra o pecado. Porém, ainda em Colossenses, no capítulo 3, olha a outra aplicação que Paulo dá. Capítulo 3, versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados, olha como ele usa a doutrina da ressurreição para solucionar isso. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É isso. A doutrina da ressurreição, ela salva vocês. Ela livra vocês disso, desses métodos humanos. Foquem nessa doutrina, que vocês vão pensar nas coisas lá do alto. Aí ele diz, no versículo 5 do capítulo 3, portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, mau desejo, avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A doutrina da ressurreição é o fundamento do culto de vocês, se vocês foram ressuscitados justamente com Cristo. Se isso é verdade, façam morrer conceitos e ideias que pertencem a esse mundo e ao pecado. Se vocês pensarem nas coisas lá do alto e que serão ressuscitados juntamente com Cristo, essa é a garantia da ressurreição dele. Vocês vão parar de pensar em impureza, em idolatria, em avareza. Pensem rumo à pátria de vocês, por causa da doutrina da ressurreição, que é inegociável na igreja. Parem de pensar em coisas que levantam a ira de Deus, que tem essa capa de humildade, que tem essa capa de sabedoria, mas que não agradam a Deus. Versículos de 1 a 11 do capítulo 15, nós temos a evidência histórica da ressurreição de Cristo. E a partir do versículo 12, ele vai refutar aqueles que na igreja de Corinto estavam negando isso. Nós vamos até o 19, irmãos. Não tem como nós prosseguirmos aqui nessas verdades. São muitas informações. E aí no próximo domingo eu termino essa primeira parte. Eu vou do 20 até o 34. Versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Se Cristo ressuscitou, como é que você prega que os mortos não vão ressuscitar? O fundamento da ressurreição dos mortos e é a historicidade da ressurreição de Cristo. É justamente os versículos de 1 a 11. Olha o que é que ele diz no 20, por exemplo, só pulando aqui, mas é um complemento do 12. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Adão viveu e morreu, e com isso representou toda a raça humana. Jesus viveu, morreu e ressuscitou, e com isso ele representa o seu povo. Ele representa a sua igreja. Então, se é fato que ele ressuscitou, por que vocês negam a ressurreição de vocês? Vocês negam que vocês vão ressuscitar? Romanos 15, né? O mesmo Paulo diz assim: tudo que foi escrito para que tenhamos esperança. Pegam aqueles que acham que doutrina é só para ser estudada em ambiente acadêmico, não é? Então, doutrina não é coisa de igreja. Talvez numa roda de amigos, na igreja nós não precisamos discutir doutrina, mas a base da igreja é a doutrina. Se não tivermos o conhecimento correto da doutrina, a nossa esperança é falsa. Existem alguns em Coríntios que estavam achando a ressurreição dos mortos impossível. É impossível mortos ressuscitarem.
Por exemplo, entre os judeus, uma corrente entre os judeus, os saduceus, muito combatida por Cristo, eles não criam nessa doutrina também. Por quê? Porque simplesmente, um detalhe, eles não acreditavam em espírito. E nós não temos espírito. Ora, tem pessoas hoje que elas pagam bilhões de dólares para congelar o seu corpo. Porque elas acreditam que no momento a ciência e a medicina ela vai estar tão avançada que vai ser capaz de ressuscitá-los. Qual a diferença disso com a mumificação dos mortos? A única diferença é que os egípcios acreditavam que o espírito, eles acreditavam no espírito, eles acreditavam que o espírito voltava para um corpo preservado. Esses homens que querem conservar o corpo, eles não acreditam que o espírito se separa do corpo e não vai voltar mais. Essa é a ideia. É a tentativa do homem de viver para sempre. Para os judeus e saduceus, não existia alma. Não existia vida após a morte. Para esses homens que congelam o corpo, não é Cristo que é capaz de ressuscitar. Eu preciso do corpo intacto para um dia a medicina e a ciência ir lá e me ressuscitar. Os pagãos, os filósofos gregos, eles também combatiam a ressurreição. E toda a cidade de Corinto estava bebendo dessa filosofia ateniense. Isso estava adentrando na igreja. Esse é o argumento que Paulo ele dá a partir do versículo 13. Se essa doutrina for negada, nada irá produzir mais angústia no homem do que se apegar a essa falsa doutrina. Se ela for negada, tudo que a gente fez acabou. Sem a ressurreição, o evangelho acabou. Não há motivos para pregar o evangelho sem ressurreição. Não tem sentido abandonar o pecado se não existe ressurreição. Se não existe ressurreição, dá para viver segundo a gente quer, segundo as nossas paixões, segundo o nosso coração. Dá para ouvir o nosso coração e ser comandado por ele. Nós somos todos educadores, irmãos. Não sou eu que sou professor, mas você é um educador porque você educa na sua casa, você pode educar na sua igreja, como marido, como esposa, como uma mãe. Muitas vezes a gente não entende a origem dos problemas ou dos relacionamentos. E aí a gente não consegue resolver porque a gente não entende a origem. Por exemplo, eu estou numa sala de aula e um aluno visivelmente mais forte, ele começa a subjugar o mais fraco. Eu tenho duas opções. Mandar direto para a coordenação, né? Ou usar aquilo ali para passar algum ensinamento. E como eu sou professor de Bíblia, é muito bom. Porque a gente já usa a situação para ensinar. Né? Algumas vezes eu perco a paciência, vai para a coordenação. Mas outras vezes eu falo. Diz, olha, a força que Deus nos dá não serve para subjugar o próximo. Deus nos dá a força para a proteção e não para humilhar ninguém. Se esse menino não entender isso desde pequeno, que por ele ser fisicamente mais forte, e isso aí, na verdade, ele entender que é uma oportunidade dele subjugar o amigo, ele subjugar o outro, ele vai bater na esposa dele. Ele vai usar aquilo ali para violência. Ele vai humilhar um funcionário que Deus deu a ele para cuidar. Ele vai humilhá-lo. Ele vai usar esse poder que ele tem para o mal. Qual é o problema? O problema é a origem. Se ele não entender a origem do problema, ele não consegue aplicar da forma correta. É exatamente esse método que Paulo está usando. Se você não entender a origem, o princípio, o fundamento, essa prática aí vai devastar a igreja. Vai devastar. Eu pego a origem do problema e eu trabalho em cima do problema. Esse é o método de Paulo. Veja como ele faz isso, veja como ele é cirúrgico nisso. Versículo 13 vai dizer assim: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele vai para Cristo. Se vocês não acreditam nesse fato, o outro também não é um fato.
Versículo 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ele repete aqui. Cristo, irmãos, ele é um homem público, totalmente público. Veja, por exemplo, o versículo 45 desse capítulo. Versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Ora, Adão foi feito com alma que ainda vive, mas esse Cristo não foi feito com alma que ainda vive. Ele é o Espírito que dá vida. Se ele veio para dar vida e vida eterna, e as pessoas não ressuscitam, então ele não ressuscitou. Ou seja, se você nega a ressurreição na sua vida, a glorificação, Cristo não ressuscitou. O Antigo Testamento diz que ele ressuscitaria. Aquela multidão, Paulo está dizendo, viu que ele ressuscitou. Como é que eu vou negar isso? É um fato. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. O que é a pregação, irmãos? Como eu falei aqui algumas vezes, é Deus falando com o seu povo. A pregação é a voz de Deus. Se eu tiro a ressurreição, o evangelho fica incompleto. Eu não concluo a vitória do Messias sobre a morte. Se Cristo não vive, não há poder na minha pregação. Se Cristo não vive, a minha pregação, que eu falo da palavra de Deus, não transforma ninguém. Porque se Cristo não vive, como é que ele vai falar através da pregação? É a boca de Deus, é a boca daquele que ressuscitou. Para ele falar, ele precisa estar vivo, e morto não fala. Essa é a verdade. Ele fala hoje ao seu coração, e ele fala me usando porque ele está vivo. Morto não fala. Efésios 2, 15 a 17 vai dizer assim: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dele. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Ele veio, ressuscitou, ele mesmo evangelizou e ele falou paz a vocês que estavam longe e paz também os que estão perto. Não há poder na pregação se ele não vive. Por isso que perdemos, irmãos, quando nós ficamos doentes e somos impedidos pela doença de estar no culto ao Senhor. Quando você não vem ao culto ao Senhor, você está deixando de ouvir Deus falar. Por isso é muito mais grave, porque quando você não quer estar aqui. Você não quer estar aqui porque você está muito cansado. Você não quer estar aqui porque hoje você não está afim. Você está deixando de ouvir Deus falar. Aqui, esqueçam o pastor Rodrigo, esqueçam a mim, esqueçam o pastor Marcos. Aqui é a boca de Deus. Aqui é Deus que está falando. Se nós meditamos, se estamos baseados na doutrina dos apóstolos, é Deus que está falando com você. Deixar de vir é um grande pecado, porque é dizer assim: eu prefiro dormir, eu prefiro descansar, eu prefiro o meu conforto do que ouvir Deus falar na minha vida. A marca dos apóstolos é porque todos viram Cristo ressurreto. Negar isso é chamar Paulo e os apóstolos de mentirosos. É vã a nossa pregação, ela perde o poder. Porque o que é a pregação da palavra? Poder de Deus para a salvação. Que poder há se esse Cristo não é capaz de vencer a morte? Mas ainda no versículo 14, vã é a nossa fé
ali o 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. A ressurreição é o sinal que o sacrifício foi aceito. Como eu sei que Deus aceitou a obra do Filho? Quando ele volta e vive. Essa é a evidência. Se ele permanece morto, ele não foi recebido. Se isso aconteceu, o Salmo 24, que fala: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Se Cristo não ressuscitou, isso não aconteceu, isso não é verdade. Esse salmo é uma mentira, porque essa é uma profecia direta da ressurreição de Cristo. Se ele não ressurgiu, os nossos pecados ainda estão sobre nós e não estamos livres da condenação. Paulo está a fundo aqui nas consequências disso. Versículo 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Ora, os irmãos, quando nós sepultamos, quando a gente vai para o enterro e a gente está ali sepultando um irmão que nitidamente era um irmão nosso em Cristo, nós ficamos tristes, nós ficamos abalados, os familiares ficam em luto, mas a nossa esperança é em saber que o seu espírito já está com Cristo, e nós pregamos isso, nós podemos pregar isso no sepultamento de um salvo. Nós não vamos, estado intermediário, não é a gente ir para uma sala de espera, não é para a gente dormir, é para nós nos encontrarmos com o nosso Redentor. Quem morreu se encontra imediatamente com o Redentor. Essa é a nossa esperança. Somos salvos e vamos para o céu. E nos encontramos com o nosso Salvador. Essa é a esperança no enterro de um irmão nosso. Que ali, nós falamos, está somente o corpo, que vai para debaixo da terra. Mas calma, irmãos, é apenas um corpo. Ele não sente mais dor, ele não sente mais angústia, porque ele já está com o nosso Redentor. Mas o versículo 18 diz que se a ressurreição não é real, todos os crentes que foram sepultados estão perdidos. Não existe nenhuma esperança. Os que negavam a ressurreição negavam toda a ordem doutrinária. Não há retribuição. Você não pagará, você não pagará pelos seus pecados caso Cristo não tenha morrido por você. Muitos estavam pregando isso dentro da igreja. Muitos estavam omitindo a ressurreição. Paulo, ele testemunhou, o apedrejamento de Estevão. Saulo, na verdade. E esse que escreve aqui, ele estava lá e consentiu com aquilo. E Estevão, antes de morrer, ele ora a Deus e ele vai dizer assim: Senhor, não impute sobre eles essa culpa. E os céus se abrem e Estevão vê o Senhor em pé diante do Pai. E em seguida diz: a ti, Senhor, eu entrego o meu espírito, eu confio a minha vida a ti, porque de fato ele vive. Ora, a palavra nos faz enxergarmos o que Estevão viu. Nós não precisamos ver Jesus hoje à direita de Deus, porque a própria palavra nos mostra isso, e isso para nós é suficiente. Para concluir, irmãos, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. O sentido de Paulo aqui é o seguinte: por que seríamos os mais infelizes de todos os homens? Por que seríamos mais infelizes até os ímpios? Comparado aos ímpios, se Cristo não ressuscitou, seríamos os mais infelizes. Por causa da nossa frustração. Porque estaríamos aguardando o que não é verdade. O ímpio nem aguardando está. Então, quando ele vê que não é verdade, ele diz: eu não disse, não é verdade. Por que que quando a gente se deparasse com a vida eterna, nada do que a gente está pregando fosse verdade?
Por que seríamos mais infelizes? Porque passamos a vida toda acreditando nisso, pregando essa verdade. É por isso que Paulo vai dizer, seríamos os mais infelizes de todos. Estamos aguardando, se a ressurreição não é real, algo que nunca aconteceu. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, se achamos que é só isso aqui, estamos numa condição pior que o resto da humanidade. Qual é o benefício de obedecer a Deus nesse mundo? Muitas vezes a gente perece no sofrimento, enquanto o ímpio, ele peca e escapa. Ele escapa porque ele pecou, ele escapa porque ele deu um jeitinho, escapou porque mentiu, escapou porque roubou. É o que Malaquias fala ao Senhor, e ele está frustrado. Ele diz que adianta servir ao Senhor se os que não te servem escapam. Mas aí nós seguimos em servir a Jesus, porque a nossa esperança, esse senso de eternidade que Salomão fala em Eclesiastes, ele está canalizado no sentido correto. A nossa esperança não está nessa terra. Vamos, irmãos, permanecer fiéis até a morte, porque a nossa glória, ela não é desse mundo. Que infelicidade seria a nossa se nada do que cremos fosse verdade. De fato, seríamos os mais infelizes. Então, irmãos, eu tenho certeza que vocês já tiveram esse sonho, só para a gente concluir. Quando você sonha que uma pessoa muito querida sua morreu, está morta, e aquele sonho passa a virar um pesadelo. Você sonhou e você às vezes sonha no sepultamento, ou você sonha no ocorrido, é aquele desespero, é aquela angústia, é um pesadelo. Como foi que essa pessoa morreu de repente? Mas que sensação boa em acordar e saber que era um sonho. Às vezes, a pessoa que está do seu lado, está lá, você achava que ela estava morta, ela está viva. Ela está segura. Era só um sonho. Passou. A pessoa está viva. Não era real. Esse luto era só um sonho. Você para e pensa, passou. Que alívio, irmãos. Que alívio é crer na doutrina da ressurreição. É crer que Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Cristo vive. Essa é a evidência cabal de que Ele morreu pelos meus pecados. E se Ele morreu e ressuscitou, não seremos condenados. Irmãos, o Evangelho salva. É o mesmo o Evangelho que eu estou falando aqui para vocês. É o mesmo Evangelho que Paulo recebeu, que transformou um perseguidor do Evangelho em um apóstolo. Saulo não estava buscando ao Senhor. Saulo não fez por merecer. Saulo consentiu com a morte de Estevão e naquele momento ele não ficou comovido. Saulo, Deus não viu uma atitude boa de Saulo e foi lá e salvou Saulo. Como eu disse, Jesus apareceu para Saulo quando ele estava indo matar cristãos. Por que você me persegue? Paulo era de Deus e pronto. Já estava decretado, já estava predestinado. Por isso que ele diz, eu sou o menor dos apóstolos. Quem não merecia esse ofício era eu. E eu tenho esse ofício. Se não fosse Deus nos chamando, irmãos, seria a mesma coisa. Na doutrina reformada, nós acreditamos nos 5 pontos do calvinismo. E um desses pontos é o chamado irresistível de Deus, que nós chamamos de vocação eficaz. Se Deus chama, nós não temos capacidade de dizer, não, Senhor, agora não. Olha, Deus me chamou, mas eu não quis ir agora. Você não foi chamado. Se Deus chama, você vem.
Você não tem como negar isso. Mas antes de acreditar nessa doutrina, esse não é o primeiro ponto do calvinismo. O primeiro ponto do calvinismo, o primeiro ponto dessa doutrina é a depravação total. Com a depravação total, nós temos a verdade de que, se Deus nos chamar, jamais por vontade própria, tomando o pontapé inicial, nós iremos procurá-lo. Nós somos incapazes disso. Irmãos, por que o perseguidor virou apóstolo? O que mais trabalhou? Ele mesmo diz no versículo 10, trabalhei mais do que todos eles. Tudo bem Deus converter Paulo. Deus poderia converter Paulo, mas que ele fosse um cristão anônimo, né? Que ele fosse mais um cristão, converter ele, tornar ele apóstolo e fazer ele trabalhar mais do que todos os discípulos. Deus poderia, Paulo, olha, você fez tanta coisa ruim, você agora é crente, mas fica aí na sua. Eu não vou lhe exibir tanto, vai escandalizar muito eu fazer isso por você. Deus não faz isso, irmãos. Ele exibe Paulo, ele faz Paulo ser o que mais trabalhou, no sentido de a abrangência do Evangelho. Quem é o agente da grande abrangência do Evangelho é Paulo. Paulo é o troféu de Deus. É o troféu da graça de Deus. Reparem quantas cartas o maior perseguidor dos cristãos escreve no Novo Testamento. No ambiente acadêmico, a gente fala que quem é considerado um doutor consagrado é aquele que é mais citado em simpósios, palestras, congressos, encontros estudantis. Paulo, todos os domingos, em muitos estudos, e até no meio acadêmico, ele é citado todos os dias. Porque muitas das suas cartas, muitas, estão no cânon das Escrituras. Quem exibiu ele dessa forma? Quem fez esse perseguidor aparecer tanto? Deus, de propósito, pegou o pior e fez isso com ele. Paulo foi a lugares que os apóstolos nunca sonharam em estar. Galácia, Turquia, Roma 2 vezes, Filipos. Lugares que ele cita em 2 linhas ali na carta, mas ali ele passou meses ou até anos plantando igreja. Deus perdoou o passado de Paulo, e se Deus perdoou o passado dele, ele perdoou o nosso. Porque não podemos, irmãos, se Deus fez tudo isso conosco, porque muitas vezes nos colocamos no lugar de juízes e jamais iríamos perdoar o passado dos nossos irmãos. Deus perdoou aquele irmão, mas você não. Muitas vezes a gente não perdoa. Quem somos nós para não perdoarmos se Cristo já perdoou? Deus não considera o passado, Deus não considera as obras erradas daquela pessoa, mas a gente considera, a gente continua considerando, continua escanteando aquela pessoa. Quem somos nós se a graça nos alcançou? Precisamos mostrar os efeitos da graça de Deus na nossa vida, na prática. Que bênção é a graça de Deus! A graça de Deus que alcançou Paulo é a que nos alcançou. Semana retrasada, Olavo, filho do Douglas, fez um pedido no grupo familiar. Na verdade, foi um agradecimento. Ele agradeceu pela graça de Deus. Nunca mais eu tinha ouvido uma criança agradecer por isso. Que bênção é a graça de Deus! Devíamos fazer como Olavo. Em nossas orações, não esquecer de agradecermos pela graça de Deus. Praticar a graça de Deus é evidência de que cremos na ressurreição. Esse é o ponto que Paulo faz. O fato de que ele ressuscitou fez essa graça, fez o poder da ressurreição me alcançar. E é por isso que Paulo tinha esperança. E é por isso que a nossa esperança jamais deve morrer. Amém, meus irmãos.
Oremos.